Hola amigos, vamos a abordar un tema interesante sobre el reflujo mitral, analizando los tres componentes del reflujo mitral, que son todos ellos recomendados por los guidelines, tanto de la Sociedad Europea de Cardiología como la Sociedad Americana de Ecocardiografía, así como American College of Cardiology y la Sociedad Británica de Cardiología. Todos se les recomienda, para avaliar a insuficiencia mitral, la utilización de los tres componentes del reflujo. Y nessa nossa conversa, vamos a analisar a sua aplicabilidade para quantificar esse refluxo mitral e os fatores que podem afetar essas aferições. Então, eles são a área do refluxo, a vena contracta e a área da convergência. São os três componentes do fluxo. Esses três componentes do fluxo nós vamos analisar um a um para ver a utilidade deles na quantificação da insuficiência mitral. Mas é muito importante lembrar que a avaliação da insuficiência mitral é um processo mais complexo, que envolve também a informação clínica completa do paciente para conhecer os sintomas, sinais, alterações clínicas que possa haver, a realização de um ecocardiograma para avaliar a válvula mitral, a sua estrutura, mobilidade, o aparelho subvalvar e o anel valvar, e a realização do ecodoppler para avaliar a origem e direção do refluxo, e aqui entram aqueles três componentes, que são, então, a vena contracta, a convergência do fluxo e a extensão do refluxo. Outros parâmetros são a densidade do contorno e contorno do jato, o fluxo reverso que possa haver nas veias pulmonares, as dimensões e função das cavidades cardíacas, principalmente esquerdas, e a utilização de parâmetros quantitativos, como por exemplo o volume regurgitante e a área do orifício regurgitante, que podem ser calculados pelo método PISA, os diâmetros anulares e o cálculo do volume de ejeção, o tamanho e volumes atriais, a estimativa da pressão pulmonar e as valvopatias concomitantes que possa haver nesses pacientes. Muito importante, então, lembrar que o exame não se refere unicamente aos três componentes do fluxo, senão que deve ser avaliado o exame de uma forma completa. Nós vamos avaliar apenas esses três componentes do fluxo nessa nossa conversa para verificar a aplicabilidade desse método. Os componentes do refluxo são, vamos começar pela área do refluxo, primeiro componente, e vamos ver os fatores que aumentam a área do jato e fatores que diminuem a área do jato. Entre os fatores que aumentam a área do jato são os grandes orifícios regurgitantes. Por exemplo, um orifício regurgitante de grande tamanho, como nós vemos aqui do lado esquerdo, ele aumenta seguramente a área desse jato de regurgitação. Ao contrário, diminui a área do jato, uma pequena área do orifício regurgitante, como nós vemos aqui na figura central. Um orifício regurgitante pequeno se correlaciona com uma área de jato pequeno. Outra causa é a alta velocidade do fluxo, ou do refluxo, por causa de um gradiente elevado entre o ventrículo esquerdo e o outro esquerdo. Ventrículo esquerdo que apresentam pressões muito elevadas, por exemplo, pacientes hipertensos, ou ainda pacientes hipertróficos, nos quais a contração muscular ventricular esquerda está aumentada e isso aumenta a velocidade do fluxo, como nós vemos aqui, do refluxo, como nós vemos aqui à direita. A baixa velocidade do fluxo também ele vai diminuir, quando diminui o gradiente, nós vamos ter baixa velocidade de fluxo por diminuição do gradiente. Se ao contrário do que ocorre aqui, uma pressão intraventricular durante a sístole é menor, ele também vai diminuir a velocidade do fluxo. Entre outros componentes que aumentam a área do jato estão a aderência do jato às paredes, que é conhecido como efeito Coanda. É quando o jato se gruda numa parede e ele se desloca ao longo de toda a parede do átrio esquerdo, e geralmente, quando nós vemos isso, são refluxos já de pelo menos grau moderado. Outra causa são orifícios regurgitantes múltiplos, como nós vemos aqui à direita. Vários orifícios regurgitantes também são fatores que aumentam a área do jato regurgitante. Outros fatores que aumentam a área do jato são orifícios regurgitantes que apresentam forma de fenda, por exemplo.
No caso aqui, um eco transesofágico, no caso de uma insuficiência mitral importante, que quando analisado com eco tridimensional, nos mostra um orifício regurgitante de forma muito irregular, como se fosse uma fenda. E isso aumenta, conforme a posição que nós observamos o refluxo, aumenta a área do jato regurgitante. Os fatores que diminuem a área do jato, então temos a precarga elevada. A precarga elevada, ou seja, o aumento da pressão do lado esquerdo, pode dificultar então o refluxo, diminuindo a área do jato. Ainda falando sobre a área do refluxo, outro fator que aumenta a área do jato é a alta frequência de um transdutor, por exemplo. Aqui nós temos dois exemplos. Do lado esquerdo, um eco transtorácico realizado com uma escala de cor de 61,6 centímetros por segundo, que é a mesma escala de cor que nós utilizamos aqui do lado direito para realizar um eco transesofágico. Observem que do lado direito, no eco transesofágico, se observa uma área de jato maior. Por quê? Porque essa área de jato está sendo influenciada pela frequência do transdutor. No eco transtorácico, nós estamos utilizando um transdutor de 2,5 MHz, enquanto que no eco transtorácico estamos utilizando 4,4 MHz. Então, o aumento da frequência também exacerba o tamanho da área do jato. Isso deve ser levado em consideração quando nós comparamos exames realizados com eco transtorácico e depois nós fazemos um eco transesofágico, onde vai aparecer sempre que o grau de regurgitação vai ser maior e isso vai ser devido, então, ao aumento da frequência do transdutor. Ainda a área do jato pode ser aumentada pela baixa escala de cor, ou seja, pelo número de sinais muito baixo, por exemplo, aqui do lado esquerdo, uma grande área de jato, porque estamos utilizando aqui uma velocidade, uma escala de cor muito baixa. Então a cor fica muito saturada e aumenta a área do jato. O ganho de Doppler elevado também pode aumentar a área do jato, assim como um campo distal muito aberto, ou seja, uma área, um setor colorido, de imagem de cores, muito grande. E diminui na área do jato uma escala de cor muito alta, ao contrário do que nós vimos aqui, um ganho de Doppler muito baixo, um campo distal atenuado porque aparece uma estrutura interposta, por exemplo, um trombo, e uma câmara pequena com o jato colidindo com a parede, como nós vemos aqui à direita. Uma insuficiência mitral, dá a impressão que o jato regurgitante é pequeno, mas ele colide com a parede e volta na direção da válvula mitral. Na realidade, trata-se de uma insuficiência de grau maior. Com relação à vena contracta, nós temos que a vena contracta é a região mais estreita pela qual passa o fluxo regurgitante e ela pode apresentar forma mais ou menos regular, dificultando quando ela é irregular a sua aferição. Por exemplo, aqui do lado esquerdo nós temos uma vena contracta observada numa posição, um ecocardiograma numa posição, uma vena contracta estreita, e observando essa vena contracta numa posição a 90 graus, ela passa a ser muito maior. Isso ocorre por quê? Porque a fenda, ou seja, o orifício regurgitante tem forma de fenda. É irregular, ele tem uma largura maior e uma espessura menor. Quando olhamos pelo lado da espessura, a vena contracta diminui, quando olhamos pelo lado da largura, a vena contracta aumenta. Isso ocorre geralmente nas insuficiências mitrais de causa funcional. Dilatação do anel, por exemplo, ou das cardiomiopatias, né? Ou na doença isquêmica também pode ocorrer. Já na forma orgânica, que são as reumáticas, os prolapsos da válvula mitral, essas venas contractas costumam ser mais regulares, mais circulares. Nós vemos aqui uma vena contracta observada em 4 câmaras, no caso de insuficiência orgânica, e aqui, em 2 câmaras, praticamente da mesma largura, indicando que esse orifício regurgitante é mais circular, ele é mais regular. E dessa maneira a vena contracta passa a ter maior valor a sua utilização. Em geral, então, na área do orifício regurgitante é mais circular nas formas orgânicas, prolapso, doença reumática, e ele é mais irregular nas formas funcionais, dilatação do anel, doença coronária, etc. Aqui do lado esquerdo nós temos uma insuficiência mitral reumática, observamos que a convergência de fluxo e orifício, a vena contracta é pequena, numa posição e numa posição oposta, e aqui à direita nós temos uma vena contracta ou uma
uma área, um orifício regurgitante de forma totalmente irregular, no caso de uma insuficiência mitral funcional. De qualquer maneira, segundo os guidelines, podemos dizer que uma vena contracta menor que 0,3 centímetros corresponde a um refluxo discreto. Uma vena contracta entre 0,31 e 0,69 centímetros corresponde a uma insuficiência mitral moderada, e uma vena contracta maior que 0,7 centímetros ou 7 milímetros corresponde a uma insuficiência mitral importante. Claro, isso desde que a vena contracta tenha forma regular, seja circular. Nesses casos de formas irregulares, essa classificação não se aplica. Com relação ao fluxo de convergência que ocorre nas insuficiências mitrais que são mais significativas, ou seja, raramente vai ocorrer uma insuficiência mitral leve ou discreta, geralmente tem que ser moderada para importante para ele acontecer, e ele vai depender de vários fatores. A escala da cor que nós utilizamos para a sua obtenção, o ganho do equipamento, a posição da linha de base quando nós fazemos a otimização da imagem, o tipo de refluxo, se é central ou excêntrico. Aqui nós temos 3 exemplos: uma vena contracta, uma convergência de fluxo num refluxo central, mostrando uma convergência bastante regular. Aqui nós temos outra convergência de fluxo, área de convergência, num refluxo de jato excêntrico com efeito Coanda. E aqui nós temos outro exemplo de convergência de fluxo, também com jato central, mais importante que o anterior, formando essa convergência de fluxo. Então, o fluxo de convergência depende basicamente da escala de cor que utilizamos e da posição da nossa linha de base. Aqui nós temos um exemplo do mesmo paciente, no qual observamos uma insuficiência mitral importante, utilizando aqui um número de Nyquist, ou seja, uma velocidade de Rayleigh de 61,6 centímetros por segundo, e observamos que a vena contracta já não é muito grande, não é muito visível. Aqui à direita nós vamos fazer agora abaixar a linha de base, levar ela na direção do refluxo, abaixar a linha de base, levar na direção do refluxo, abaixar esse número de Nyquist para 23,1 centímetros por segundo, e conseguimos dessa maneira uma convergência de fluxo muito mais eficiente, muito mais fácil de ser avaliada para medir o raio da convergência. Então aqui, utilizando uma escala de cor mais elevada, e aqui utilizando uma escala de cor ou número de Nyquist mais baixo, aumentando o tamanho da nossa área de convergência. Então podemos resumir o seguinte: com relação à área do jato, ele é altamente dependente da carga e da etiologia da insuficiência. E ele é excelente para detectar o refluxo, mas não é muito bom para quantificar esse refluxo. Com relação à vena contracta, ele é útil quando os orifícios são circulares. Menor que 3 milímetros ou 0,3 centímetros indica refluxo discreto, e maior que 7 milímetros ou 0,7 centímetros indica refluxo importante. Ele vai perder precisão em orifícios elípticos ou irregulares, ou ainda quando existem refluxos múltiplos. Nesses casos, o eco tridimensional é muito mais preciso. E, finalmente, com relação ao fluxo de convergência, o método PISA, que é utilizado para medir o orifício regurgitante e o volume regurgitante nesses casos de convergência, ele é útil para orifícios circulares, mas depende da otimização da imagem, como vimos, a colocação da linha de base mais baixa, para diminuir aquele número de Nyquist, e que seja mais fácil para determinar o raio da convergência. Dessa maneira, então, nós estamos concluindo aqui a nossa apresentação, especificamente sobre os 3 componentes do jato, e em próximas apresentações falaremos sobre mais componentes para fazer mais elementos para se fazer o correto diagnóstico e quantificação da insuficiência mitral. Será até lá.